Voltamos a falar sobre os preparativos lá em Brasília para a cerimônia que acontece durante a tarde. Evento que marca um ano dos ataques criminosos do 8 de janeiro de 2023. A Esplanada dos Ministérios está sob um forte esquema de segurança. Inclusive, vamos agora conferir como é que está a situação nesse momento com o Pedro Teixeira. Ele tem as informações para a gente ao vivo. Na verdade, agora ele está no interior do Congresso Nacional, ali ao fundo do Salão Negro, trazendo para a gente as informações. Pedro, bom dia para você. A gente hoje vai conversar bastante, com certeza. Pedro, vamos lá falar um pouquinho primeiro sobre o esquema de segurança, quantos agentes envolvidos, qual que é o destaque nesse momento e, claro, mostra para a gente também como é que o Congresso se prepara para receber esse evento. Tudo bem, Carol? Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha nesta segunda-feira aqui na CNN. Eu estou no Salão Negro aqui do Congresso Nacional, local que vai receber esta cerimônia com a presença de diversas autoridades, justamente para mostrar este esquema de segurança que foi montado. Afinal de contas, este é um lugar importante do Congresso Nacional, todo envidraçado, na entrada do Congresso. Então, a Polícia Militar do Distrito Federal deslocou diversos agentes. O número divulgado pela PMDF é de mais de 2.000 agentes deslocados para esta operação do 8 de janeiro, justamente para evitar qualquer tipo de movimentação indesejada aqui na região da Esplanada dos Ministérios. Vou pedir para o Jefferson Couto, que está comigo nessa cobertura, mostrar para vocês. A gente está aqui no Salão Negro, o local onde os invasores daquele 8 de janeiro entraram no Congresso Nacional, foi justamente pela rampa. Então a PMDF montou um esquema especial aqui na frente do Congresso Nacional. Ele está todo cercado por grades, tem apenas um acesso, que é justamente o acesso de autoridades. A circulação de carros aqui na Esplanada dos Ministérios ainda não foi fechada, viu, Carol? A gente tinha um indicativo de que eventualmente este acesso poderia ser fechado a partir das primeiras horas da manhã desta segunda-feira, mas isso não aconteceu. Pelo menos olhando para o Congresso Nacional, do lado direito, o acesso está liberado, tanto para ônibus como também para veículos e pedestres. Eles conseguem acessar a Praça dos Três Poderes, que fica atrás aqui do Congresso Nacional. A circulação do lado direito, essa sim está um pouco mais restrita, com deslocamento, inclusive neste momento, de integrantes da Força Nacional que serão colocados na frente do Ministério da Justiça, do Palácio da Justiça, que fica também aqui próximo do Congresso Nacional, local desta cerimônia. A preocupação é justamente para que não haja nenhum tipo de movimentação indesejada. Não existe, pelo menos por enquanto, a expectativa de nenhuma manifestação com pessoas que são eventualmente contrárias aos atos que serão realizados aqui no Congresso Nacional. A Polícia Federal segue fazendo este monitoramento. A Polícia Rodoviária Federal, segundo o Ministério da Justiça, também foi escalada para acompanhar a chegada de eventuais manifestantes que possam realizar manifestações nesta segunda, mas pelo menos por enquanto essas possibilidades estão descartadas. O esquema de segurança está montado para receber todas essas autoridades e evitar qualquer tipo de situação indesejada, principalmente neste local que tem aquela questão que a gente já trouxe durante estes últimos meses de cobertura, e principalmente naquele dia 8 de janeiro, foi justamente pelo gramado aqui do Congresso Nacional que os invasores entraram, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, por este espaço de vidro que hoje vai receber esta cerimônia para relembrar um ano dos atos criminosos de 8 de janeiro. A gente vai seguir acompanhando e atualizando tudo isso, pelo menos por enquanto, movimentação super tranquila aqui na região da Praça dos Três Poderes, inclusive com a circulação de carros e pedestres, tanto ali na Praça dos Três Poderes, na frente do Palácio do Planalto e também do Supremo Tribunal Federal, como também aqui na frente do Congresso Nacional. Carol, volto contigo. Pois é, tá tranquila, dia só começando. Ô Pedro, a gente aproveita aqui para conversar um pouquinho mais com você. O Pedro Teixeira esteve bastante envolvido nessa cobertura em 2023, foi um dos primeiros repórteres a chegar ao local que estava vandalizado, inclusive naquele momento ainda muitos criminosos circulando ali pela área, né, Pedro? E hoje essa preocupação com a segurança se dá justamente pelo episódio de janeiro de 2023. O que você viu naquela oportunidade, principalmente em termos de segurança, Pedro? Muito se fala da ausência de agentes para garantir a proteção do patrimônio público.
Olha, Carol, o que ficou claro naquele dia, inclusive a gente relatou isso durante a cobertura, é que tem dois momentos bastante distintos com relação às invasões. O primeiro momento é em que os manifestantes deixam o setor militar urbano, descem por meio da esplanada dos ministérios e acabam quebrando e rompendo as barreiras que foram feitas pela Polícia Militar, muito por conta da falta de agentes. Não são poucas as imagens de alguns agentes da Polícia Militar do DF naquele momento, tirando selfies, conversando com os invasores que já estavam ocupando aqui o Congresso Nacional, que foi o primeiro local invadido. Depois disso, a partir do momento em que a intervenção federal foi assinada pelo presidente Lula e o comando da Polícia Militar passou a ser gerido pelo interventor, naquele momento, Ricardo Capelli, tem um momento de atuação bastante distinto. A gente relatou isso na nossa cobertura, Carol, que a Polícia Federal, inclusive, foi acionada naquele momento e mais helicópteros, tanto da PF como também da Polícia Militar, passaram a jogar bombas de gás lacrimogêneo para que os invasores, para que os criminosos que estavam naquele momento ocupando os principais prédios públicos aqui da Praça dos Três Poderes pudessem ser dispersados. Eles, de fato, foram, a partir deste momento de intervenção federal, empurrados, digamos assim, pela Polícia Militar do DF de volta para a esplanada dos ministérios, para que a operação que estava sendo desenhada naquele momento, e a gente ia identificando este contexto, para prender as pessoas que estavam dentro dos prédios públicos. Eu fui um dos primeiros repórteres a entrar no Palácio do Planalto. A gente, inclusive, vai contar essa história ao longo deste 8 de janeiro, mas naquele momento eles retiraram as pessoas que estavam ali em volta do Palácio do Planalto para que as pessoas que estavam dentro do Palácio do Planalto pudessem ser presas. Este deslocamento foi feito, inclusive, em conjunto com a atuação do Gabinete de Segurança Institucional, que tinha, sim, poucos agentes nas primeiras horas das invasões, e da Polícia Militar do DF, que teve um reforço bastante expressivo depois de algumas horas de invasão, depois de que os prédios públicos já estavam ocupados. E isso aconteceu, e me chamou muito a atenção, a partir do momento em que a intervenção federal foi assinada. Então, de certa forma, a partir do momento em que essa intervenção foi assinada e que os integrantes do governo federal passaram a atuar no comando da Polícia Militar do DF, que eles de fato fizeram o trabalho que eles tinham que fazer naquele momento e que não foi feito, e que permitiu, inclusive, que as barreiras que foram feitas naquele dia pudessem ser rompidas. Teve, sim, algum tipo de falha que foi, inclusive, admitida pelos integrantes da Polícia Militar do DF e também das Forças Armadas, em depoimentos dados depois do 8 de janeiro, dizendo que o plano de segurança que tinha sido desenhado alguns dias antes daquele 8 de janeiro não foi cumprido. Eles admitiram essa falha, mas isso foi sendo corrigido ao longo ali das invasões e, de certa forma, ali a partir das 5 horas da tarde, com a intervenção federal em curso, a PM, principalmente, pôde recuperar os espaços e retirar os vândalos que tinham invadido o Congresso Nacional, o STF e também o Palácio do Planalto. Carol. Pedro Teixeira, a gente vai conversando bastante durante o dia de hoje. Pedro está circulando ali pelo Congresso, vai nos atualizando e também trazendo um pouco da memória. A gente vai resgatar um pouco o que o Pedro Teixeira viu naquele 8 de janeiro de 2023, para que a gente siga aqui nessa cobertura sobre o que acontece hoje lá em Brasília. Até já, Pedro.